Olá para você que está aqui me assistindo, eu sou a Ana Rodrigues, seja muito bem-vindo. Nós vamos fazer agora a nossa reflexão astrológica semanal. Essa não é uma semana de grandes eventos, mas nós vamos ter alguns dias bastante interessantes, aí então mantenham atenção no fluxo diário. Lembra quem está chegando aqui pela primeira vez que esta é uma reflexão para clima do dia. A gente não vai fazer uma avaliação de signos, né, de como a influência da semana vai atingir os signos. Nem de ascendente, nem de signo solar. Aqui é uma maneira diferente que eu encontrei de trabalhar aqui com o clima diário, né? Fazer aqui uma reflexão que não é tão horoscópica, assim, vamos dizer, mas mais para entendimento de fluxo de energia ao longo da semana. Assim vocês podem organizar as atividades de vocês, né? Entender aí como o ritmo vai fluindo para se organizarem em atividades cotidianas ou pensando também nos inícios, né, naquilo que vocês pretendem iniciar, tá bom? Bom, então esta é a semana que vai do dia 6 ao dia 12. Nós vamos ter aí uma fase crescente acontecendo no meio da semana. Não é uma semana de ingressos, né? Nós tivemos nas 2 semanas anteriores, primeiro Vênus voltando ao movimento direto, depois Mercúrio voltando ao movimento direto. Então essa semana ela é uma semana meio que interliga mesmo, né, a fase das lunações, né, entre fase nova e a fase cheia que vai acontecer na próxima semana. Mas não temos assim grandes acontecimentos, né? Mas é legal você entender aí o fluxo diário, tá bom? Se você não é inscrito no canal, aproveite aí para se inscrever no canal, acompanhar as publicações que eu faço aqui semanalmente e também para participar aí escolhendo temas de cursos, né? Eu tenho alguns cursos na minha plataforma EAD, já são 6 cursos que eu tenho lá, Astrologia Natal 1, o 2, continuidade com as previsões, né? Depois a gente tem de astrologia horária, uma forma mais oracular da astrologia, astrologia e saúde, astrologia carreira, vocação, profissão e a análise do mapa natal de crianças, tá bom? Então já são 6 cursos aí nesse ano de 2022, mais uns 3 ou 4 cursos aí virão, tá? Então, estão na preparação. E também na preparação daquele material sobre os lotes helenísticos, partes árabes, que eu vou lançar logo logo. Então mantenha-se antenado, aproveite aí e se inscreva no canal para você acompanhar as publicações, tá bom? Gente, vamos ao que interessa. Esta é a semana então com esses movimentos. Então é sobre esta semaninha aqui, né, que nós vamos acompanhar do dia 6 de dezembro ao dia 12, que é sábado. Nós vamos ter aqui no dia 8 então a fase crescente acontecendo, né? Nada muito diferente. Bom, no dia 6, domingão, nós vamos iniciar com a Lua aqui no signo de Áries. Ela vai aplicar um aspecto de 90 graus na manhã, 9h42 da manhã. A Mercúrio, que está aqui em Capricórnio. Bom, Mercúrio voltou ao movimento direto, ele ainda está lento, assim como Vênus, então não está no gás total aqui para os temas de Mercúrio, comunicação, trânsito, notícias, né? Os temas eletrônicos, de equipamentos e tudo mais. E nesse momento de quadratura para a Lua, que tem como tema o humor diário, né, o ritmo, não é tão legal, porque nesse signo onde Mercúrio está é um ponto que na astrologia nós chamamos de debilidade para a Lua, né? Então eu penso que o clima, ele não fica assim animado propriamente, né? Ele é mais de reserva mesmo com a Lua no signo de Áries, e ele acaba criando um pouquinho empecilhos assim para fluir de uma comunicação suave e tal. Como é no domingo, geralmente muitas pessoas descansam aos domingos, né? Talvez a gente não perceba muito essa tensão, mas eu diria para vocês, em termos de comunicação, conversas importantes, se o interesse for dialogar com alguém, buscar entendimento, parceria, tal, essa característica já não é muito legal, né? E depois o próximo movimento é só à noite, gente, às 19h52. E é o ingresso da Lua no signo de Touro, né? Bom, em Touro a Lua tem exaltação, como nós dizemos, a Lua é um signo frio e seco, é melancólico, então o ritmo já de quando a Lua entra em Touro, ele não é acelerado, não é animado, não tem aquele clima de festa, um clima de ousadia, por exemplo, ou de uma movimentação muito forte para tentativas, né, ou de grande ânimo. A natureza mais introspectiva do signo de Touro, ela acaba aplicando para a Lua um ritmo um pouco mais lento, mais acomodado, mais voltado para atendimento das satisfações de uma maneira geral.
mas vai acontecer à noite. Então, assim, uma boa parte do domingo, para quem vai lidar com atividades mais movimentadas, vai sair, vai buscar diversão e tal, não vai ser ruim. Agora, à noite já vai diminuindo bem, já tem um clima mais de descanso mesmo, né? Já não é tão instigado para as novidades, por exemplo, para grandes tentativas, né? Ele vai, não fica fechado, não é mal-humorado, mas a tendência já é mais para as coisas que nos agradam, com um pouco mais de reserva, né? Vamos dizer. Bom, e aí nós chegamos aqui na segunda, dia 7. Primeiro movimento, depois que a Lua ingressar em Touro, ela vai ser praticamente a 1 da tarde, né? 12h58. É um aspecto de 60 graus entre Lua e Júpiter. Como Júpiter está aqui no signo de Peixes, né? Um signo que tradicionalmente ele rege é o domicílio noturno de Júpiter. Júpiter em Peixes tem tudo a ver com confiança, com misticismo, com o acolhimento, a entrega, né? Uma dedicação. E a Lua também está forte aqui, está exaltada. Bom, eu só não dei muitas estrelinhas para esse dia aqui, gente, porque tanto a natureza de Peixes como de Touro não é expansiva, não é aquele clima animado, festivo, né? Aquele clima de tentativa, né? Onde a gente se empolga bem, não é. Mas é um clima bastante interessante para, por exemplo, prosperidade, para um pensamento de abundância, para uma característica mais voltada ao acúmulo, por exemplo. Então, se o interesse for aplicação de recursos, guardar dinheiro, por exemplo, investir dinheiro, esse clima ele é interessante, é bastante favorável, certo? Então, aqui bem no meio do dia, né, a gente tem esse pico de energia que favorece, por exemplo, a reserva. Como também vai criar um clima bastante interessante para entrega, dedicação e em assuntos gerais, né? Júpiter ele é um planeta que tem uma relação com a confiança, com a dedicação, com o misticismo também. Então esse momento ele amplia bastante esse clima de generosidade. Ele é sensível, mas não é tanto. A gente vai ter um outro dia da semana que tem um clima bem mais sensível, mas esse, no meu ponto de vista, ele tem a ver com o acúmulo em si, por isso que ele pode ser bastante favorável para compras importantes, né, aquisições importantes, como, por exemplo, a reserva do dinheiro mesmo, guardar dinheiro, né. O próximo movimento aqui do dia 7 é um aspecto de 120 graus entre a Lua e Marte. Esse já não é mais tão abundante porque as trocas, né, de debilidades, a gente chama de recepção por debilidade, ela já é bem desafiadora, né? Marte está exaltado e a Lua está exaltada, só que na troca dos signos, para cada um desses astros, são pontos de debilidade. A Lua tem exílio aqui em Capricórnio, Marte tem exílio aqui no signo de Touro. E para ousadias, tentativas, investimentos de alto risco, compras que sejam bastante ousadas, não é nada legal. Na verdade, para o risco, de uma maneira geral, esse aspecto não é muito bom. Mas ele cria um campo de reserva. Então, o tradicionalismo ele fica um pouco mais elevado. Então, se o interesse for guardar dinheiro em um fundo conservador, por exemplo, né? Ou na poupança, mesmo que não esteja lá grandes coisas, pode até ser interessante. Ou aquelas compras, aquelas aquisições que sejam necessárias. Por exemplo, preciso trocar um eletrodoméstico, né? Caro, por exemplo. Então, esse momento ele acaba gerando um campo de segurança, eu diria, né? Ele não é nada adequado para risco, né? Se você tiver num momento, num investimento, numa circunstância que representa um risco muito elevado, esse não vai te ajudar muito, né? Ele acaba representando uma trava um pouquinho, né? Ele te mantém bem com os pés no chão, o senso de realidade de uma maneira geral. Mas não chega a ser mal-humorado. Agora, o ritmo dos acontecimentos com essa característica não é nem um pouquinho acelerado, né? Então, se o que você estiver fazendo ali, lidando, produzindo, depender de produtividade versus tempo, né? Você precisa correr para fazer, por exemplo, esse momento pode ser bem ruim. Ele tem uma relação de produtividade, mas também que caminha junto com a qualidade, né? Aqui a gente tem um clima que favorece mais fazer ou melhor do que fazer correndo, né? Ao invés de atender um objetivo rápido, por exemplo, fazendo de qualquer jeito, ele pode levar mais tempo, né? Ele representa mais tempo para concluir uma atividade, mas de certo muito bem feita. Por isso o clima é bastante favorável para a manutenção da rotina, para cuidar das coisas próximas, né? Ou mesmo das atividades que tenham
um resultado importante, né? Mas que você vai fazendo, cumprindo o processo, no passo a passo mesmo, né? Então, esse momento é interessante. E o terceiro movimento do dia 7 é um trígono entre Lua e Vênus, né? Vênus também está aqui no signo de Capricórnio, ela está lenta, ela voltou ao movimento direto há alguns dias, ela não está ainda num pique super acelerado. Mas para Vênus esse aspecto é bem interessante porque a Lua está no signo em que ela tem domicílio. Para a Lua já não é tão legal. Então, assim, continua com ritmo lento, ele não tem uma representação rápida. O clima do dia, ele é um clima de praticidade, ele não é um clima místico, não é um clima amoroso, não é um clima muito sensível e especialmente criativo, não é. Ele favorece mais cumprimento da rotina de uma maneira geral e a produtividade. Mas como Vênus é um planeta que tem por si o tema do desejo, das coisas boas da vida, né? Então esse clima ele vai favorecer o atendimento de algumas satisfações, de alguns desejos, desde que não sejam coisas super ousadas, fora do habitual, né? Esse clima da Terra, ele é muito compassado, né? Ele não favorece assim chutar alto, né? Nem ter aquelas experimentações muito fora da realidade, tá? Então, principalmente os desejos mais práticos, mais ligados às coisas da vida material, por exemplo, acabam sendo um pouco mais favoráveis, né? E aí o dia 8, pessoal, que é terça-feira, tem um primeiro movimento na madrugada. Esse já é um aspecto bem desafiador entre Lua e Saturno. A Lua está aqui exaltada em Touro e Saturno está aqui no seu domicílio diurno, aqui, que é o signo de Aquário. Essa quadratura, ela emperra o ritmo dos acontecimentos. Como vai acontecer bem na madrugada, talvez não tenha um impacto tão prejudicial para as atividades cotidianas, mas não é nem de longe assim uma característica favorável para assumir riscos e tem que manter um pouco a atenção à teimosia mesmo, né? Se por algum motivo durante esse momento você estiver lidando com alguma circunstância diretamente relacionada a alguém, por exemplo, ou algum objetivo importante, mantenha atenção a essa teimosia. Fique atento, por exemplo, se você está tentando fazer alguma coisa que não está dando certo, se não é o momento de dar uma paradinha, por exemplo, né, espairecer um pouco para retomar a atividade depois, porque a teimosia aqui não vai levar a um resultado produtivo, aquele resultado que você espera, que a gente fala de enrijecimento, tá? E cai num campo um pouco preguiçoso também, eu diria, né? Tanto preguiçoso em um nível assim, de atividades diárias, como preguiçoso mentalmente. Não tem muita disponibilidade para mudança de ideia, por exemplo. O próximo movimento é a fase crescente, às 10h50, no meio da manhã, com a Lua exaltada em Touro e o Sol aqui no seu exílio, num ponto bem de debilidade. Então, essa quadratura, essa construção aqui de Lua crescente, na verdade, ela não é muito produtiva. Geralmente, a gente tem esse momento da fase lunar crescente como uma fase de construção, mas essa quadratura, ela pega um pouco o sentido de sucesso. Então, assim, o ideal desse momento seria o ajuste dos objetivos, né? Se você se depara, por exemplo, com alguma coisa que tem que realizar, mas observa que não está dando certo, né? Tipo, né, aquilo que você quer realizar ainda está um pouco distante, você pode ter um momento adequado aí para ajustar o que for necessário aí, né? Os pequenos detalhes das coisas, né? Não tem um clima otimista, né? Eu diria que ele prejudica um pouco o avançar dos acontecimentos. E aí depois o próximo movimento é às 22h48, já quase no final do dia, né? Que é um aspecto harmonioso, 120 graus entre Lua e Mercúrio. Na verdade, ele não vai criar um clima assim tão facilitador para a conciliação. Ele pode ser bem interessante para temas técnicos, por exemplo, né? Para facilitar estudos, né, que tem uma relação técnica ou atividades que você precisa fazer minuciosamente, que tem que olhar pequenos detalhes. Para a comunicação não é muito expansivo, para investimentos também, comércio, né, eu diria que mantém uma atenção, ele não favorece muito compras de alto risco, nem investimentos de grandes ousadias, assim, né, ele é bem concentrado. Então, eu acho que o melhor desse aspecto aqui é realmente estudar assuntos técnicos, né? Olhar detalhes, né? Pequenas coisas. E depois, gente, a gente entra no dia 9,
primeiro movimento do dia 9 é durante a manhã, às 7h27. Então, é um ingresso da Lua no signo de Gêmeos. Ela deixa aquele campo da sua exaltação, que é um campo bem acomodado aqui, né, para o ritmo, já que a Lua representa o ritmo diário, e ingressa no signo de Gêmeos. O signo de Gêmeos ele tem um certo calor, né? Ele também é úmido, ele agita um pouco o humor, mas não é uma agitação tão produtiva por causa da mutabilidade de Gêmeos, né? Ele é um signo bicorpóreo. E essa expressão de humor em Gêmeos, ela é muito oscilante. Então, a gente vai percebendo que ao longo do dia, o clima do dia ele oscila demais, o que pode prejudicar bastante a realização das atividades que tenham objetivos para se cumprir, atividades práticas, por exemplo, né? Os imprevistos, né? A fuga da rotina, são coisas aí que são possíveis no dia 9, principalmente durante a manhã. E só isso no dia 9, gente. Então, a Lua não vai ter um aspecto exato, ela começa a se aplicar em um aspecto aqui, né? A Júpiter, mas isso só vai acontecer no dia 10. E essa configuração, ela pede uma atenção porque vai ficando aquele clima bem oscilante, muito vago, ele é prejudicial para a realização de qualquer assunto que seja mais prático, que tenha uma necessidade de cumprir, né, com procedimentos, por exemplo. Vocês vão perceber que esse clima evasivo, ele se mantém entre o dia 9 e o dia 10. Porque aí no dia 10, gente, o primeiro movimento vai ser na madrugada, que é esse aspecto de 90 graus entre Lua e Júpiter. Então, como eu falei para vocês, assim que a Lua ingressou em Gêmeos no dia 9, ela começou a se aproximar desse aspecto. Esse aspecto é desafiador porque Júpiter está forte no domicílio noturno dele. Peixes é um signo mutável, é um signo úmido também. Então, ele amplia um pouco o senso de esperanças, de expectativas em relação às coisas, mas não cria um campo muito produtivo. Ele é muito mesclado, muito misturado. A tendência à permeabilidade ela fica elevadíssima entre o dia 9 e o dia 10. Então, nesse momento exato, na madrugada, quando a Lua chega a esse aspecto de 90 graus, ele é bastante prejudicial para grandes ousadias tentativas, né? Bom, vai acontecer com a Lua na casa 6 para o horário de Brasília, né? E Júpiter na casa 3. Então, mantenha atenção a negociações, mantenha atenção a assuntos como viagens, por exemplo. Eu penso que o otimismo ele se eleva demais, assim, a confiança, né? Aquela coisa muito evasiva, ela se amplia demais. E uma das coisas bem importantes é que Júpiter tem uma debilidade aqui no signo onde a Lua está. Então, isso é prejudicial para as tentativas de alto risco, né? Porque deixa uma vulnerabilidade, assim, bem descoberta, né? A gente vai percebendo que o ânimo, ele é instigado a tentativas, a mudar de caminho, a fazer as coisas diferentes, a tentar as coisas, né? Vocês vão perceber que o clima, ele é bem esse, né? Bem descontraído, ele é bem, assim, evasivo mesmo. Mas para as coisas que tenham que ter objetivos definidos, fechar contratos, né, fechar assuntos importantes, ter conversas importantes, já não é nem um pouco legal, porque ele não firma, ele não tem uma tendência a firmar as coisas, a consolidar, ele é mais, assim, pulverizado, né, ele mais espalha a coisa do que concentra, tá, gente? Então, mantenha atenção aí ao excesso de otimismo. Mas aí depois, lá no fim da tarde, já às 17h20, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Saturno. E por si, Saturno já tem essa característica um pouco mais concentrada. Ele está no domicílio diurno, que é bem um domicílio de ideias, de pensamento, né? Muito mental. E como a Lua também está num signo do ar, né? Que também tem essa tendência mental por natureza, esse trígono, ele cria esse campo de pensamento. Então, assim, o dia 10 inteirinho, ele tem uma tendência evasiva. Mas depois aqui no final da tarde, nesse momento, ele facilita um pouco mais de um pensamento mais voltado para coisas, teorias, né, opiniões, por exemplo. Durante a manhã toda, principalmente aqui na madrugada, ele é mais assim evasivo no sentido de sentimentos, né? Mas depois ele vai tomando uma característica um pouquinho mais mental. Mas, gente, nenhum dos movimentos do dia 10 favorece o atingimento de objetivos específicos. Por isso que é importante manter atenção para os inícios das atividades que requeiram um resultado final definido. Por exemplo, eu tenho que realizar tal coisa, atingir um número, entregar tal documento, por exemplo.
tal processo de trabalho, porque ele tem um clima pouco voltado para a realização prática, cumprimento de objetivos práticos mesmo, né? Pode ser aproveitada essa característica do dia 10 para o processo criativo e abstração. Então, se você tiver que realizar um projeto e estiver naquela fase macro de buscar ideias, de fazer o brainstorming, por exemplo, pode até ser interessante, né? Porque de fato ele vai ampliar um pouco essa expectativa, né? Uma facilidade para entrar em contato com ideias diferentes, mas para a produtividade já não é tão bom. Bom, dia 11, na sexta-feira, tem o primeiro movimento também na madrugada. Esse já é um aspecto de 120 graus entre Lua e Sol. A Lua se mantém aqui ainda no signo de Gêmeos, né? E o Sol no signo de Aquário. Então, vai manter ainda aquela tendência mental. Porém, o Sol, ele já não é tão teórico, né? Ele já é o planeta que, já é o astro que mais representa a ideia de sucesso. Então, eu penso que ele cria um clima otimista. Só que devemos manter uma atenção bem grande, porque o Sol está no exílio e a Lua em Gêmeos, ela é evasiva demais com o ritmo dos acontecimentos. Então, eu penso assim que esse momento, ele dá ele joga assim um clima muito de otimismo, muito de generosidade, mas pouquíssimo concentrado, pouquíssimo concentrado. Então assim, ele joga um ânimo no ar que quem não souber manejar esse ânimo de uma forma concentrada pode ter prejuízo. Que tipo de prejuízo, gente? É se empolgar demais com as coisas em um nível momentâneo, né? Então ele explode um pouquinho aquele pique, né? E aí parece que a gente cria esse ritmo um pouco acelerado para a realização das coisas. Tentar o risco, por exemplo, aí tem que manter a atenção, tá, gente? E aí a gente tem o próximo movimento só à noite, que é o ingresso da Lua em Câncer, né? Então, durante aí uma boa parte da sexta-feira, esse ânimo aí de Lua em Gêmeos se mantém no ar. Depois que ela ingressa em Câncer, a gente vai sentindo um pouco mais de reserva. Então, ela tende a ficar um pouco mais acolhedora, né? Não é tão voltada assim para grandes ânimos, diversões, coisas nesse sentido. Mas isso também não quer dizer que você não possa sair e se divertir, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer assim que há uma tendência a mais buscar acolhimento. Então, mesmo que você saia com os amigos, tenha um senso de pertencimento, uma vontade de pertencimento aqui, né? E aí a gente chega no dia 12. O único movimento é às 16h44, que é um aspecto de 120 graus entre a Lua e Júpiter. E esse é o dia que eu falei para vocês que é extremamente sensível, gente. Por quê? Bom, nós estamos com a Lua no seu domicílio, que já tem uma tendência muito sensível, acolhedora, reserva, cuidado, atenção, né? Uma das posições bem acolhedoras. E Júpiter no seu domicílio noturno também. Então, essa troca, ela é muito forte, porque Júpiter tem exaltação aqui, né? Que é uma dignidade, um ponto de poder, de visibilidade bem forte para Júpiter. Então, esse momento, ele tem principalmente porque ele vai acontecer no momento que, para o horário de Brasília, Júpiter estará em Peixes na casa 9. Ele tem uma tendência mística, esotérica, religiosa, espiritualista, né? Muito forte. Então, para quem lida com esses assuntos, né, em temas profissionais ou não goste do assunto, esse é um momento bem interessante para estudar os temas, né? Como também para a prática meditativa, prática oracular, prática criativa, contato com culturas, né, com assuntos culturais, com a literatura, né, de uma maneira geral, é uma das características extremamente criativas, né? Então, se você estiver buscando aí um momento super criativo, é esse do dia 12 de fevereiro, que é sábado, que vai acontecer às 16h34. Para o ritmo cotidiano, ele também tem uma sensibilidade, né? Bem acolhedora, por sinal. Ele tem uma tendência muito forte à entrega, à generosidade, né? Então, bastante provável que se nesse momento você estiver lidando com uma circunstância, estiver em contato com alguém que estiver precisando de apoio, a sua tendência é se engajar, é apoiar. Ele tem esse clima de bastante cuidado mesmo, né? E é assim que nós terminamos essa semana, com esse climão sensível mesmo, né? Ele é um tema realmente, um momento da semana super místico, religioso, né? Tem tudo a ver aí com esse clima mais espiritualista. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aí, compartilhar com seus amigos, mantenha-se atento aqui ao canal. Quem não colocou ainda aí qual é a região que está me assistindo, coloca aí também, né? E, gente, eu tô com esse modelo novo, então se alguém tiver alguma sugestão diferente, pode colocar aí nos comentários também, tá bom? Um abração para vocês, até o próximo vídeo.